moçadinha, voltei feliz e contente, pra quê? Pra continuar nossa aula de regência. Regência verbal, parte 2, com o quê? Com os verbos que mudando a regência mudam o sentido. Bora lá? Foi! Voltamos então, pessoas, para dar sequência àquela nossa aulinha da semana passada sobre regência verbal. Muito bem, hoje eu vou falar dos verbos que o quê? Que mudam o sentido quando muda a regência, ou seja, colocando ou não preposição, muda o seu sentido. E o primeiro verbo que eu quero falar para vocês é o verbo aspirar. Nossa, professor, o verbo aspirar, que legal, é muito legal. Também, aspirar. Gente, o aspirar tem algumas funções. Primeiro, essa que eu brinquei com vocês agora, né? Aspirar no sentido de sorver, nossa, sorver é bonito, né? Respirar, puxar o ar, né? E quando é no sentido de cheirar, esse verbo aspirar é um verbo transitivo direto, ou seja, eu não posso pôr preposição. Então se eu falar assim, aspirei o perfume das flores, né? No sentido de sorver, cheirar, aspirei o perfume das flores. Mas se eu colocar preposição, eu mudo o sentido dele. Aí fica com que sentido? Com o sentido de desejar, de ambicionar. Então, aspirei a uma vaga na universidade. Ó, aspirei a uma vaga. Coloquei uma preposição, a preposição a, e aí eu mudei o sentido dele, no sentido de desejar. Por isso que nesse verbo, tome muito cuidado. Se na primeira oração que eu coloquei pra vocês, aspirei o perfume, você falasse aspirei ao perfume, você estava desejando ser o perfume. Perde o sentido, certo? Então, vejam, cuidado, o verbo aspirar, colocou preposição, mudou o sentido. Tirou preposição, mudou o sentido. Então, sem preposição, sentido de respirar. Com preposição, sentido de ambição, desejo. Beleza? Susse! Muito bem. Seguimos. Mais um verbo que muda o sentido, o verbo assistir. O verbo assistir é muito legal, tem várias maneiras de utilizar. Então vamos lá, muito cuidado, muita calma. Assistir no sentido de dar assistência, de ajudar, certo? Esse é sem preposição. O médico assistiu o paciente. Ou seja, o médico ajudou, prestou assistência, certo? O paciente. O médico assistiu o paciente. Se eu falasse assim, o médico assistiu ao paciente, o que aconteceria? O paciente no chão, estribuchando, e o médico olhando. Não tem lógica, né, gente? Então, cuidado. Se você colocar preposição nesse caso, você muda o sentido e você deixa alguém morrer. Não, né? Então, vamos lá. Prestou assistência, no sentido de ajudar, assistir, sem preposição. O médico assistiu o paciente. Agora, se é no sentido de ver, certo? Assistir no sentido de ver é com preposição. Então, as pessoas assistem ao jogo, assistem ao filme, certo? Você não assiste o jogo, o filme, a não ser que você esteja ajudando o jogo e o filme. Sacaram a ideia? Então, assistir de ver com preposição. Assistir e prestar assistência sem preposição. Tranquilaço? Numa boa isso? Mais um sentido para o verbo assistir. Verbo assistir ainda pode ser no sentido de favorecer. Como assim favorecer? Olha só, é um direito que lhe assiste. É um direito que lhe favorece, que é de seu favor. Então, o lhe, aí nesse caso, tem a função de objeto indireto. Então, eu tenho aí um verbo transitivo indireto. Beleza? E ainda eu tenho o último sentido do assistir, que acho que todo mundo usa isso no dia a dia. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu assisto em São Paulo. Como assim assisto em São Paulo? Que sentido é esse de verbo assistir? Ou eu assisto no Rio de Janeiro? Eu assisto em Cuiabá? Eu assisto em Alagoas? Eu assisto em Minas Gerais? Eu assisto em Recife? Eu assisto na Bahia? Que sentido é esse? No sentido de morar, residir. Assistir pode ter esse sentido também. É bem estranho, mas é assim que funciona. Então eu posso falar, eu assisto no Paraná, eu assisto no Rio Grande do Sul, eu assisto em Santa Catarina, eu assisto no Acre, eu assisto no Amazonas, eu moro em tal lugar. É estranho, ninguém quase usa isso, mas existe esse sentido para o verbo assistir. Belezinha? Tranquilaço? Numa boa? Muito bem. E aí, claro, que se for no sentido de residir, ele é intransitivo, tudo bem? Maravilha. Seguimos. Verbo querer. Verbo querer também tem dois sentidos possíveis. Verbo querer no sentido de desejar. Desejo, sem preposição. Eu quero um carro. Eu desejo um carro. Agora, o verbo querer também pode ser no sentido de dar carinho. Ter estima. Ter amor pela pessoa. E aí ficaria como? Com preposição.
as mães querem a seus filhos. Ou seja, as mães têm carinho por seus filhos. Amam seus filhos. E aí é com preposição. As mães querem a seus filhos. Agora, se eu disser assim, eu quero um carro, estou desejando. Se eu disser, eu quero o carro, eu tenho estima, eu tenho carinho pelo carro. Até pode, né? Mas normalmente você não fica tão amoroso com o carro, a não ser pessoas que são viciadas no carro, que também eu acho que não tem nenhum problema, desde que seja saudável para você. Certo? Belezinha? Maravilha? Verbo querer também, então, duas possibilidades. Verbo responder. Posso responder alguém. Como assim? Ser mal criado. Se eu falar assim, o menino respondeu o seu pai. Veja, ele foi mal criado com seu pai. Então, responder sem preposição, ele é mal criado, certo? Responder sem preposição é mal criado. Agora, responder com preposição é dar respostas. Então, respondeu à prova, craseado. Respondeu à prova e que deu respostas à prova. Agora, se eu falar assim, respondeu à professora craseada é uma coisa. Respondeu à professora sem crase, ele foi mal criado. Cuidado, hein? Com preposição, dar respostas. Sem preposição, ser mal criado. Maravilha? Tranquilão? Numa boa? Respira aí, tem mais um pouquinho? Vamos lá? Mais alguns verbos para vocês? Verbo visar. Verbo visar também é muito comum aparecer em vestibulares, Enem, por aí. Olha só, verbo visar é muito tranquilão, hein? Como acontece o verbo visar? Duas formas também. Verbo visar no sentido de mirar ou de pôr um visto. Sem preposição. Transitivo direto, certo? Então, visou o alvo, visou o cheque, dar um visto ou mirar sem preposição. Agora, visar no sentido de ambicionar, desejar, com preposição também. Olha que bonitinho. O aluno visava a uma vaga na universidade. Visava porque objetivava, né? Tinha o objetivo de ter essa vaga na universidade. Então, o aluno visava a uma vaga, com preposição. Ambicionar, desejar, objetivar, com preposição. E aí, sem preposição, mirar ou dar visto. Belezinha? Maravilha? Sossegado? Seguimos adiante. Estamos chegando ao nosso fim. Quase. Mais um pouquinho. Verbo implicar. Senhor, implicar é fácil. Ele é fácil, ó. Implicar algo, dar a entender. Então, por exemplo, sua atitude negativa implica represálias. Sua atitude negativa implica represálias. Sem preposição. Dar a entender, acarretou, certo? Implicar como acarretar, sem preposição. Agora eu tenho o implicar de ter implicância, né? Então, por exemplo, seu colega de classe implicava com ele. Tinha implicância com ele, certo? Com preposição. Tranquilaço, bem na boa, sossegadão. Certo, pessoas? E ainda eu tenho implicar alguém em algo. E acontece como? Ele estava implicado em esquemas de propina. Coisa que está meio comum no nosso país aí, né? Ele estava implicado em esquemas de propina. Infelizmente está comum no nosso país. E aí eu tenho, ele estava implicado em esquemas de propina, é implicar alguém em algo. Ele em alguma coisa. Beleza? Tranquilão? Gente, e aí nós fechamos essa parte de regência verbal aqui com vocês, certo? Professor, é um monte de informação, como é que eu vou gravar isso? Vou te dar uma dica. Assista esse vídeo umas 2, 3, 4, 5 vezes. Eu também não aprendi de uma hora para outra, não. Muitas vezes tem que consultar ainda hoje, gente, porque é muita informação, muita informação. Então volte, assista, reflita, anote, rabisque, faça exercício, vá atrás de exercício, pega a prova antiga do Enem, de vestibulares por aí, provas antigas de concursos do IFPR, né? Do IFPR não, só do IFSC, qualquer instituto federal, vai lá, busca, faz exercício e aí, assistindo o vídeo junto, você vai conseguir assimilando aos pouquinhos, gravando tudo na sua cabeça. Belezinha? Tranquilão? Numa boa? Pessoas, e como sempre, né? Não se esqueça de inscrever-se, Instagram, Facebook, Snapchat, tudo que você imaginar, estamos aí, tamo junto, valeu, um abraço, até a próxima, tchau.